Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos então fazer um estudo, um panorama histórico sobre os cristãos reformados, tudo bem? É um grupo mais específico dentro aí da cristandade, do grupo dos protestantes. Bem, nós podemos entender a cristandade como um grande mosaico de grupos e tradições coexistentes, e não um grande bloco monolítico. Ou seja, em vez de um cristianismo, seria melhor pensarmos em cristianismos. Antes da divisão que ocorreu na Igreja Romana no século XVI, já havia ocorrido, por exemplo, o grande cisma em 1054 depois de Cristo, entre a mesma Igreja Ocidental Romana e a Igreja Oriental Bizantina. Além disso, dentro da própria Igreja Romana, é possível constatar a tentativa de cristãos proporem reformas ou levantarem críticas contra essa instituição. No caso, por exemplo, de Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus e Giordano Savonarola. Eles também ficaram conhecidos como pré-reformadores. É, Agora, adentrando mais ali sobre o período da Reforma Protestante, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele viveu ali entre 1483 a 1546, ele afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, atual Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Esse acontecimento tornou-se um marco do início da Reforma Protestante, no qual também é possível vincular a tradição reformada a ele. Essas 95 teses realizavam críticas quanto a doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana e do seu líder, o Papa, como a venda de indulgências, porque naqueles dias os clérigos romanos diziam aos fiéis que quando as adquirissem teriam seus pecados perdoados e seriam salvos. Lutero acreditava que esse ensino contrariava as verdades da Escritura. A sua interpretação era que o homem poderia ser salvo somente pela fé na obra redentora de Cristo na cruz, ou seja, um ato de Deus pela graça e não através das obras humanas. Em 1521, na Dieta de Worms, ao sustentar suas ideias, Lutero foi excomungado da Igreja Romana. Os escritos de Lutero, com o auxílio da imprensa, que facilitou a disseminação de suas ideias rapidamente na Europa, impactaram consideravelmente a sociedade, além de ter influenciado outros irmãos em Cristo. Em outras localidades também surgiram movimentos reformistas que reconsideravam as suas crenças religiosas. Dessa forma, é possível identificar quatro principais grupos participantes da Reforma Protestante. Seriam, no caso, os luteranos, os reformados, que seriam, no caso, os zwinglianos e calvinistas. O outro grupo seria os anabatistas e, por fim, os anglicanos, que foi a reforma realizada na Inglaterra. Observa-se que esses grupos não possuíam uma coesão doutrinária, existindo diferenças em áreas como a do batismo e ceia do Senhor. Assim, novamente concluímos que não existiu um único movimento de reforma, mas reformas. Ok? A próxima questão seria entender por que os reformados não são luteranos. Existem algumas diferenças entre as duas tradições, mas talvez a mais conhecida e debatida seria a doutrina acerca da ceia do Senhor. Apesar dos dois grupos discordarem da doutrina romana, ou seja, da transubstanciação, enquanto que Lutero entendia que o corpo de Jesus estava sob os elementos do pão e do vinho, no momento da realização da ceia, Zwingli acreditava que o corpo de Cristo não estava presente no momento da ceia, mas à destra do Pai Celeste. Os dois teólogos escreveram alguns textos entre si na década de 1520, porém não conseguiram entrar num entendimento. Em 1529, no Colóquio de Marburg,
o que é hoje a atual Alemanha, os grupos liderados por Lutero e Zwinglio se reuniram para tentarem uma compreensão em comum e dessa forma haver uma união maior entre ambos. No entanto, apesar de concordarem em muitas doutrinas, não conseguiram chegar num acordo sobre a presença do corpo de Jesus no momento da ceia. Com isso, acabaram as esperanças dessa maior união e os dois grupos seguiram seus próprios caminhos. Agora vamos falar sobre a vida de Ulrico Zwinglio, e ele é um dos autores mais importantes para a reforma realizada na Suíça. Então, Zwinglio ele viveu ali entre 1484 a 1531 e foi um reformador que atuou principalmente na cidade de Zurique, na Suíça. Ele poderia ser considerado também como um dos precursores da tradição reformada. Além da influência dos escritos de Lutero, é possível reconhecer o papel do humanismo em sua formação. Zwinglio realizava críticas e propunha reformas contra práticas e dogmas romanos. Dentre os seus escritos, o teólogo publicou um texto com 67 artigos em 1523, no qual defendia as suas crenças. As obras completas de Zwinglio, para alguns estudiosos, contemplaria cerca de 21 volumes. O reformador foi morto na Batalha de Kappel em 11 de outubro de 1531, aos 47 anos de idade, quando servia como capelão das tropas que combatiam forças de cantões católicos. Henrique Bullinger, ele viveu ali entre 1504 a 1575, assumiu a liderança de Zurique em seu lugar. Foi Bullinger que escreveu a Segunda Confissão Helvética, elaborada em 1562. Próxima pessoa que a gente vai comentar seria a figura de João Calvino. Ele viveu ali entre 1509 a 1564. Ele nasceu na França. Ele publicou a obra A Instituição da Religião Cristã, ou também conhecida como As Institutas, em 1536, na cidade de Basileia, na atual Suíça, no qual tornou-se a mais conhecida do reformador. As Institutas seriam uma espécie de sistematização das doutrinas cristãs criadas por Calvino. É possível constatar nela a influência dos escritos de Lutero, como no caso da doutrina sobre a justificação somente pela fé, além de sua formação humanista. Quanto à doutrina do sacramento da ceia do Senhor, entendia que no momento da ceia o corpo de Cristo estava à destra do Pai Celeste e se fazia presente espiritualmente, devido ao atributo de onipresença da sua natureza divina. Ou seja, alguns entendem também esse entendimento como presença espiritual, né? O crente recebia nutrição espiritual, entendia-se como um meio de graça, e alguns estudiosos entendem essa perspectiva, esse pensamento por parte de Calvino, como uma posição intermediária entre Lutero e Zwinglio. Quando passava por Genebra, atual Suíça, indo em direção à cidade de Estrasburgo, que hoje em dia fica na França, foi convencido pelo reformador Guilherme Farel a permanecer naquela cidade e auxiliá-lo no processo de reforma religiosa de Genebra. Calvino, durante a sua vida, escreveu muitas obras, como o Catecismo da Igreja de Genebra, em 1542, e a Confissão de Fé Francesa, em 1559, e apoiou medidas importantes na área da educação e missões, o que fez com que a teologia reformada se expandisse para outras localidades da Europa e outros continentes, bem como influenciasse o pensamento de muitos estudiosos da Palavra do Senhor e da sociedade de modo geral. Por conta disso, João Calvino, juntamente com Martim Lutero, tornou-se um dos maiores expoentes do movimento reformista do século XVI. Após a morte de Calvino, Teodoro de Beza, seu cooperador, o sucedeu na liderança da igreja em Genebra. Agora vamos falar sobre a figura de John Knox. Ele viveu ali por volta de 1514 a 1572.
foi um reformador escocês, no qual teve grande atuação e importância para o estabelecimento do presbiterianismo na Igreja da Escócia. Quando Maria I, que viveu ali entre 1516 a 1558, que apoiava o catolicismo, assumiu o poder na Inglaterra em 1553 e passou a perseguir os protestantes, John Knox se refugiou na Europa continental e teve contato com o reformador João Calvino, no qual pôde absorver os ensinos de sua teologia na cidade de Genebra. Nesse período, chegou a servir uma congregação de refugiados anglicanos na cidade de Frankfurt, que é a atual Alemanha. Em 1559, quando Elizabeth I, no qual essa monarca viveu ali entre 1533 a 1603, já havia assumido o trono inglês. Ele retornou para a Escócia. De agosto de 1559 até a sua morte, foi o ministro da igreja de St. Giles, em Edimburgo. John Knox escreveu obras como o Livro de Ordem Comum, o Livro de Disciplina e a Confissão de Fé Escocesa, de 1560. O texto da confissão teve o auxílio de mais 5 teólogos. Esta última obra tornou-se o documento doutrinário oficial da Igreja Escocesa até 1648, quando foi substituído pela Confissão de Fé de Westminster. O presbiterianismo escocês, por imigrações ou missões, espalhou-se por diversos lugares do mundo. Ele chegou ao norte da Irlanda, depois escoceses e irlandeses foram para o atual Estados Unidos. E só para a gente ter a dimensão, desse movimento migratório, só no século XVIII teriam sido cerca de 100 mil pessoas, que chegaram nos Estados Unidos. Além desses lugares, ele chegou também à Inglaterra, África do Sul, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, dentre outros lugares. Vamos então agora falar sobre a figura de Guido de Brès, que foi bem importante ali no sentido da confecção da Confissão Belga. Ele então nasceu em Mons, na atual Bélgica, e após receber uma educação básica, começou o aprendizado do ofício de seu pai em esmaltagem. Ele foi criado pela sua mãe, que era uma católica romana, e de Brès ele também era católico romano, mas converteu-se ao protestantismo através dos ensinos do reformador Martinho Lutero. Mais tarde se tornou calvinista. Guido, fugindo de perseguições religiosas, viveu alguns anos na Inglaterra, no qual conviveu com refugiados vindos da Europa continental, além de ter congregado numa igreja reformada em Londres, liderada pelo ministro John Alasco. Deixou a Inglaterra em 1552, antes que Maria I assumisse o trono, em 1553. De Brès foi para a atual Alemanha e depois dirigiu-se para Genebra. Naquela cidade, estudou com João Calvino e na Academia de Genebra, no qual Calvino havia criado em 1559. Ele retornou aos Países Baixos como pregador calvinista itinerante. Entre 1559 e 1561, foi ministro em Tournai, na atual Bélgica. Em 1561, escreveu a Confissão Belga, documento que passou a fazer parte dos documentos confessionais das igrejas reformadas continentais, bem como ser uma das 3 formas de unidade das igrejas reformadas, que seriam, no caso, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. De Brès escreveu a confissão com o intuito de demonstrar para o governo espanhol que naquele período o local em que se encontrava fazia parte do Reino da Espanha, que o grupo no qual fazia parte, que era o calvinista, não era um movimento sectário anabatista radical, mas que exigia uma reforma de forma bíblica da Igreja Católica Romana. Em 1567, após o cerco de Valenciennes, na atual França,
Guido foi preso por suas crenças calvinistas e sua rebelião durante o cerco. Ele foi julgado pela Inquisição Espanhola e recebeu a pena de morte e foi enforcado em Valenciennes no mesmo ano. Alguns dias antes de sua execução, Debré enviou uma carta para sua esposa, Catherine Ramon. Eles foram casados entre 1559 a 1567, em que a confortava. Vamos falar sobre a reforma em Heidelberg e também no sentido também da importância do catecismo de Heidelberg, feito em 1563. Foi elaborado então na cidade de Heidelberg e na época fazia parte de uma região chamada Baixo Palatinado, que era uma parte do Sacro Império Romano Germânico. Nos dias atuais, situa-se no sudoeste da Alemanha. Naquele tempo surgiu uma controvérsia acerca da doutrina da Ceia do Senhor entre um professor da Universidade de Heidelberg e um pregador da igreja principal da cidade, com uma visão luterana da ceia, em oposição a um estudante da universidade e diácono da igreja com entendimento reformado sobre a ceia. Após um embate acirrado e público entre ambos, o eleitor Frederico III, que viveu ali entre 1515 a 1576, com o intuito de pacificar a situação, dispensou os dois teólogos de seus cargos e os baniu da cidade. Frederico ficou convencido de adotar o calvinismo depois de um debate em junho de 1560, no qual foram-lhe expostas as doutrinas calvinistas. Ele, com o desejo de fortalecer e estabelecer o ensino reformado em seu território, nomeou Zacarias Ursino, no qual viveu ali entre 1534 a 1583, como professor de teologia da Universidade de Heidelberg, e Gaspar Oleviano, viveu entre 1536 a 1587, como um dos pregadores da igreja principal da cidade de Heidelberg, ambos de orientação reformada. Frederico III então encomendou a realização do catecismo de Heidelberg para esses dois teólogos. No caso, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, existiu a cooperação de outras pessoas em sua confecção, como professores de teologia, superintendentes da igreja e líderes da igreja de Heidelberg, sendo publicado no ano de 1563. O catecismo recebeu ampla aceitação em sua região, na Escócia, pelo Sínodo de Dort, que o aprovou, dando-lhe um caráter mais autoritativo em relação às congregações reformadas, além de algumas áreas luteranas também. Devido às suas características e conteúdo, o Catecismo de Heidelberg é considerado por certos estudiosos como um dos documentos mais ecumênicos do movimento reformista dos séculos XVI e XVII, tendo grande estima e utilização nas mais diferentes tradições protestantes até os dias de hoje. Próximo assunto que nós vamos tratar seria, no caso, sobre o Sínodo de Dort. Foi um sínodo que ocorreu entre novembro de 1618 a maio de 1619, na cidade de Dordrecht, na atual Holanda. Ele surgiu com o objetivo de tratar acerca da controvérsia soteriológica, ou seja, a doutrina da salvação, por conta da ascensão do arminianismo. Jacob Arminio, ele viveu ali entre 1560 a 1609, foi um professor de teologia na Universidade de Leiden. Ele teria ensinado aos seus alunos posições diferentes, no caso os sinergistas, da estabelecida pela Igreja Reformada Holandesa, de influência calvinista, ou seja, monergista. Após a sua morte, os seus seguidores apresentaram em 1610 os que ficaram conhecidos como os 5 artigos da remonstrância, nos quais rejeitavam certas posições ensinadas pelos calvinistas. Os apoiadores desses artigos ficaram conhecidos como remonstrantes. Os ensinos dos arminianos, como também ficaram conhecidos,
defendiam os seguintes pontos. No homem ainda teria permanecido algum resquício de livre-arbítrio. A eleição era condicionada por Deus saber que o homem teria fé. Cristo teria morrido por todos os homens. A graça é para todos os homens, poderia ser resistida. Um cristão poderia perder a sua salvação. A resposta reformada foi dada então no Sínodo de Dort, que aconteceu ali entre 1618 a 1619. Ele é considerado o último sínodo internacional, pois participaram dele delegados das igrejas reformadas da Inglaterra, do Palatinado, de Hesse, de Zurique, Berna, Basileia, Genebra, Bremen e Emden. Os representantes da Escócia e da França não estiveram presentes. A resposta dada pelo sínodo ficou conhecida como os cânones de Dort, ou os 5 pontos do calvinismo, nos quais seriam os seguintes: depravação total, eleição incondicional, expiação particular ou limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O acróstico TULIP é formado pela união de cada primeira letra de cada ponto do calvinismo, quando traduzida para a língua inglesa, no qual fazia referência a uma flor chamada tulipa, que é bastante popular na Holanda. Em muitos casos, quando pretende-se utilizar um símbolo concernente aos 5 pontos do calvinismo, é utilizada uma tulipa. Com o sínodo foi encerrada essa controvérsia na Igreja Reformada Holandesa, porém é possível constatar que até os dias de hoje essa diferença de entendimento persiste entre os evangélicos. Por fim, agora a gente vai tratar sobre os símbolos de Westminster, e eles, no caso, foram elaborados num período conturbado para a sociedade da Inglaterra, pois naquele período uma guerra civil havia irrompido, entre 1642 a 1649, entre as forças do rei Carlos I, que no caso ele viveu entre 1600 a 1649, contra o exército liderado pelos parlamentares, que faziam parte da Câmara dos Comuns, de maioria puritana. O exército parlamentarista, sob a liderança do puritano Oliver Cromwell, no caso Cromwell ele viveu entre 1599 a 1658. Então esse exército ele venceu o exército do rei na Batalha de Naseby e em 1645. O rei Carlos I foi preso e executado em 1649, enquanto que Oliver Cromwell assumiu o governo inglês. A Inglaterra tornou-se uma república e adotou o sistema presbiteriano até 1660, quando nesse ano ascendeu ao trono Carlos II, que viveu ali entre 1630 a 1685 e restaurou a monarquia, bem como o sistema episcopal para a Igreja da Inglaterra ou anglicana. O parlamento inglês instaurou a Assembleia de Westminster em 1643. Ela recebeu esse nome por reunir-se na Abadia de Westminster, na cidade de Londres, com o intuito de deliberar a respeito do estabelecimento de um governo, liturgia e doutrina para a Igreja da Inglaterra. A Assembleia era constituída de 121 clérigos anglicanos, presbiterianos e congregacionais, além de 30 membros do parlamento. Grande parte de seus integrantes eram influenciados pela teologia reformada, no qual tinha como um dos seus maiores expoentes o reformista francês João Calvino. A Confissão de Fé de Westminster, com seus 33 artigos, ficou pronta em 1646. Ela se tornou a mais influente das confissões reformadas no mundo de fala inglesa. O Breve Catecismo para a Instrução das Crianças foi finalizado em 1647. Por fim, o Catecismo Maior para uso no púlpito foi concluído em 1648.
Apesar de terem sido por pouco tempo os documentos oficiais da Igreja da Inglaterra, eles foram adotados de um modo geral por presbiterianos escoceses, britânicos e americanos. Como fruto da viagem missionária do pastor Ashbel Green Simonton, que viveu ali entre 1833 a 1867 ao Brasil, que também era ministro da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou IPB, também adotou os símbolos de Westminster como seus documentos confessionais. Outros grupos protestantes também foram influenciados pela Confissão de Fé de Westminster, dentre esses os batistas particulares, que no caso eram calvinistas, quando produziram a Confissão de Fé de Londres de 1689, bem como os congregacionais, também conhecidos como independentes, ao realizarem a Declaração de Savoy em 1658. Então esse seria um panorama histórico que nós gostaríamos de fazer acerca desse grupo, conhecidos também como cristãos reformados, para que nós possamos conhecer melhor as suas características, os seus autores principais, dentre outras questões, certo? Então, que Deus nos abençoe, bons estudos, tudo de bom, até a próxima. Tchau.